Apresentamos a seguir um encontro hipotético entre duas figuras titânicas da matemática e da lógica. Bertrand Russell, então um jovem e incisivo filósofo e matemático de Cambridge, com cerca de 30 anos, profundamente engajado na fundamentação lógica da matemática, e Georg Cantor, o já consagrado professor da Universidade de Halle, então com aproximadamente 57 anos, criador da teoria dos conjuntos e explorador dos domínios do transfinito. Esta reconstrução intelectual é ambientada no alvorecer do século XX, especificamente no período crucial de 1902 a 1903. É crucial ressaltar que, embora as ideias e argumentos aqui apresentados sejam baseados em seus escritos e correspondências conhecidas, o diálogo direto entre Russell e Cantor sobre este tópico específico, tal como retratado, é uma dramatização filosófica, e não há registro de que tal troca tenha ocorrido nestes termos. As palavras atribuídas a Cantor, em particular, representam uma extrapolação cuidadosa de como ele poderia ter reagido, dado seu arcabouço conceitual, e não um registro de sua resposta direta ao paradoxo de Russell, da qual não temos evidência histórica precisa para este período. O tema central deste debate é o abalo sísmico provocado pela descoberta de Russell, no final da primavera de 1901, de uma contradição fundamental na então vigente teoria ingênua dos conjuntos. Esta teoria postulava, sem restrições, que para cada propriedade existe um conjunto contendo todos os objetos que a satisfazem, o paradoxo que levaria seu nome. Este paradoxo emergiu enquanto Russell examinava criticamente os fundamentos da matemática para sua obra monumental, The Principles of Mathematics, cuja publicação ocorreria em 1903. Ele foi particularmente estimulado por sua perplexidade inicial com as implicações do teorema de Cantor sobre a impossibilidade de um maior número cardinal, especialmente quando aplicado a coleções como a classe de todas as classes, que Russell inicialmente acreditava dever existir. O cenário deste diálogo é o espaço conceitual da Europa de língua alemã e inglesa, centros nevrálgicos do desenvolvimento da lógica e da matemática da época, refletido nas universidades de Cambridge, particularmente o Trinity College para Russell, Halle e Göttingen, e nos periódicos da época. A troca de ideias aqui simulada ocorreria num período de intensa correspondência e publicação acadêmica. Embora uma comunicação direta entre Russell e Cantor sobre o paradoxo nesta época seja improvável, Cantor provavelmente tomou conhecimento do paradoxo mais tarde, provavelmente em 1903 a 1904, através de Zermelo ou Hilbert. O momento temporal é crucial, 1902 a 1903. Em 16 de junho de 1902, Russell comunicou seu paradoxo por carta a Gottlob Frege, cujo sistema nos Grundgesetze der Arithmetik, especificamente o segundo volume que estava prestes a ser impresso, dependia crucialmente da lei básica Mensinto, que agora se revelava inconsistente, causando um impacto devastador em Frege. Cantor, por sua vez, já havia se deparado com o que ele denominava multiplicidades inconsistentes, um conceito precursor, embora distinto em sua origem, do problema formulado por Russell em seus próprios trabalhos sobre o transfinito desde a década de 1890, comunicando algumas dessas dificuldades a colegas como Dedekind em 1899 e Hilbert em 1896. A saúde de Cantor, no entanto, já apresentava períodos de fragilidade, com crises de depressão, embora ele permanecesse intelectualmente ativo. A motivação reside na crise incipiente dos fundamentos da matemática, que levaria ao desenvolvimento de diferentes programas como o logicismo, o formalismo e o intuicionismo. Prezado professor Georg Cantor, é com a mais profunda admiração por sua monumental obra sobre o transfinito. Obra esta que tem sido uma fonte de inspiração e um objeto de intenso estudo para mim durante a preparação do meu livro The Principles of Mathematics, que me dirijo ao Senhor. Sua demonstração da impossibilidade
de um maior número cardinal e o próprio Teorema da Potência, publicado em 1891, se não me engano, de que toda classe deve ter mais subclasses do que membros, causaram-me profunda reflexão e, confesso, alguma perplexidade inicial. Minha dificuldade surgiu ao considerar certas classes como a classe de todas as classes, onde, à primeira vista, pareceria que todas as suas subclasses são também seus membros, o que aparentemente contrariaria seu teorema. Foi ao tentar aplicar rigorosamente seu engenhoso método de diagonalização para investigar tal situação. Especificamente, ao tentar construir um mapeamento um para um entre as subclasses da classe de todas as classes e seus próprios membros, mapeando cada subclasse a si mesma, que deparei-me, no final da primavera de 1901, com uma aporia que julgo ser de natureza fundamental. Permita-me apresentar a dificuldade. Consideremos o que se poderia chamar de classe. Se tomarmos a classe de todas as classes que não são membros de si mesmas, designemo-la, para fins de argumentação, por W. Ora, a questão que se impõe é: W é membro de si mesma? Se W é membro de si mesma, então, por sua própria definição, que estipula que W contém apenas aquelas classes que não são membros de si mesmas, W não deveria ser membro de si mesma. Inversamente, se W não é membro de si mesma, então ela cumpre precisamente o critério para ser um de seus membros e, portanto, W deveria ser membro de si mesma. Uma contradição clara. Esta antinomia, como o senhor pode perceber, parece minar a própria noção, até então tida por segura, de que a qualquer conceito, ou, se preferir, a qualquer função proposicional, termo que adoto seguindo Frege, corresponde uma classe determinada por todas as entidades que satisfazem tal conceito. E temo, professor, como mencionei em minha recente correspondência com Herr Frege em junho de 1902, que, como escrevi a ele, da proposição de Cantor de que qualquer classe contém mais subclasses do que objetos, podemos extrair constantemente novas contradições, sugerindo que esta não é uma dificuldade isolada, mas talvez um problema mais geral acerca da correlação irrestrita entre propriedades e objetos. Herr Frege, como o senhor talvez saiba, está prestes a finalizar a impressão do segundo volume de seus Grundgesetz der Arithmetik, e temo que esta simples, porém insidiosa, construção tenha consequências diretas e devastadoras para sua lei básica, Wind, que postula uma correlação entre conceitos e suas extensões, Wertverläufe. Parece que o próprio ato de coletar certas entidades numa totalidade pode gerar uma contradição. Prezado Herr Russell, sua comunicação é de um interesse agudo e, devo admitir, toca em questões que, de uma forma ou de outra, têm ocupado minhas próprias reflexões sobre a natureza das multiplicidades Mannigfaltigkeiten por alguns anos. Sua construção da classe W é engenhosa e a contradição que dela deriva é, sem dúvida, perturbadora à primeira vista. Permita-me observar que, já desde a década de 1890, em minhas investigações sobre os números cardinais e ordinais transfinitos, fui levado a distinguir entre dois tipos de multiplicidades. Existem as multiplicidades que denomino consistentes ou terminadas, Vertige Vielheiten, que podem ser pensadas como unos, Einheiten, como todos completos. Estas são o que chamo propriamente de conjuntos, Mengen. Mas existem também outras multiplicidades, que chamei de inconsistentes ou absolutamente infinitas. Absolute unendliche Vielheiten. Estas são tais que a suposição de que constituem um uno, uma totalidade coesa e completa, leva inevitavelmente a contradições.
Um exemplo paradigmático de tal multiplicidade inconsistente é o sistema de todos os números ordinais, a totalidade ômega. Se este sistema fosse, ele mesmo, um conjunto, possuiria um número ordinal, o que levaria a uma contradição, um ordinal, que seria maior que todos os ordinais, e ao mesmo tempo parte do sistema. Comuniquei estas ideias, incluindo a contradição imanente à totalidade de todos os ordinais, a Herr Dedekind, em nossa correspondência, notadamente em 1899. Esta contradição, aliás, emergiu independentemente em 1899, minhas próprias reflexões sobre a natureza dos ordinais, embora, pelo que fui informado mais tarde, uma dificuldade similar tenha sido publicada por outro matemático, Burali-Forte, sem que eu tivesse conhecimento à época. A sua classe Russell, o conjunto de todos os elementos X, tais que X não é membro de si mesmo. Swing-me exibir precisamente as características de uma dessas multiplicidades absolutamente infinitas. Ou seja, não é um menge, mas uma multiplicidade cuja completude como uno gera contradição. A propriedade não ser membro de si mesmo, quando aplicada sem restrições para formar uma coleção que se pretende ser um objeto matemático singular e consistente, parece gerar uma totalidade que é, por assim dizer, demasiado grande, ou cuja própria definição impede que seja um menge genuíno e consistente. A tentativa de apreendê-la como um uno leva à contradição que o senhor tão claramente expôs. Portanto, a conclusão que se poderia extrair, em minha visão, é que a coleção definida por sua propriedade não forma um menge, mas sim uma dessas multiplicidades inconsistentes, cuja natureza impede que seja um elemento de si mesma ou de qualquer outra coleção, da mesma forma que um conjunto bem definido. Agradeço imensamente sua perspectiva, professor. Sua distinção entre multiplicidades consistentes e inconsistentes é, de fato, iluminadora e ressoa com a natureza do problema. No entanto, o que me parece particularmente desconcertante é a simplicidade e a natureza aparentemente lógica da propriedade não ser membro de si mesmo. Ela não invoca, à primeira vista, as vastidões do absolutamente infinito que o senhor discute em relação à totalidade dos ordinais, mas parece emergir de considerações puramente lógicas sobre classes e predicados. Minha preocupação central, professor, é que o princípio implícito da compreensão irrestrita, a noção de que para qualquer propriedade definível, por mais simples que seja, existe uma classe correspondente, parece ser a fonte direta desta dificuldade. E isso não ocorreria apenas quando lidamos com as coleções de extrema magnitude que o senhor tão brilhantemente explorou, mas em um nível mais fundamental da própria formação de classes. Se a lógica permite a formulação de tal propriedade, e se a teoria dos conjuntos permite a formação de uma classe baseada nela, então a contradição parece inevitável. Parece haver um colapso na expectativa de que possamos sempre correlacionar conceitos com objetos distintos, suas extensões, como a lei básica Sint de Frege tentava garantir. Como poderemos então proceder com a fundamentação da aritmética e da matemática em geral sobre bases lógicas, se a própria noção de classe, ou conjunto, na sua acepção mais ampla, revela-se paradoxal em sua concepção mais irrestrita? O próprio Herr Frege, ao receber minha carta, reconheceu a gravidade da situação para seu sistema. Herr Frege, em sua resposta, ponderou se seria sempre lícito falar da extensão de um conceito, chegando a sugerir com notável honestidade intelectual que a lei básica Sinketat talvez entre em colapso, ou, como ele mesmo colocou de forma mais direta, que ela é simplesmente falsa. Sua tentativa no apêndice que, pelo que entendi, adicionará apressadamente ao segundo volume dos Grundgesetze de remediar a situação, temo que não logrará restaurar a consistência
de forma A satisfatória. liberdade com que postulamos a existência de conjuntos, uma liberdade que foi essencial para a exploração do reino do transfinito, que tanto me ocupou, talvez deva, de fato, ser temperada por uma maior cautela e por princípios mais explícitos que governem a própria formação de um Mende. Minha intuição fundamental sempre foi que um Mende é uma multiplicidade que pode ser pensada como um uno, Willheit als Einheit gedacht. Sua classe W parece ser uma multiplicidade que, precisamente no momento em que tentamos pensá-la como una, desintegra-se em contradição. O problema, então, talvez não resida na existência de entidades que satisfaçam a propriedade não ser membro de si mesmo, mas na tentativa de coletá-las todas em um único objeto matemático, uma classe, que, por sua vez, deva satisfazer ou negar essa mesma propriedade em relação a si mesma. É a irrestrita formação da totalidade, baseada em certas definições, que parece ser a fonte da dificuldade. Precisamos, talvez, de princípios mais claros que nos permitam distinguir as coleções seguras, os verdadeiros conjuntos, que podem ser consistentemente pensados como unidades, daquelas multiplicidades que são, por sua natureza, inconsistentes ou absolutamente infinitas, e que, portanto, não podem ser tratadas como conjuntos no mesmo sentido. Creio firmemente que a essência da minha teoria do transfinito, a hierarquia dos números cardinais e ordinais, o conceito de potência de um conjunto, pode ser preservada e até mesmo fortalecida, se encontrarmos tais princípios restritivos que circunscrevam adequadamente o que constitui um Menge. O absolutamente infinito permaneceria, como sempre o concebi, talvez como uma manifestação do absoluto divino, para além de qualquer matematização completa, como um conjunto singular, servindo como um horizonte transcendente para a procissão ordenada e bem definida dos meus números transfinitos. Seu paradoxo, Herr Husserl, serve como mais uma poderosa indicação desta necessidade de De discernimento. fato, a busca por tais princípios restritivos tornou-se para mim uma necessidade imperativa e urgente. Tenho considerado diversas abordagens, algumas que restringem a formação de classes com base em sua complexidade ou tamanho, mas estas me parecem, até agora, algo ad hoc e carentes de uma motivação filosófica clara. Minha tentativa inicial de resolver o paradoxo, ainda embrionária, e que esbocei, talvez de forma ainda insatisfatória, envolve estratificar entidades para evitar autorreferência, uma ideia que, prevejo, necessitará de considerável elaboração e que, se mostrar-se viável, poderia evoluir para o que poderíamos chamar de uma teoria dos tipos. A ideia central seria estratificar hierarquicamente as sentenças sobre classes e propriedades. Uma classe só poderia conter entidades de um tipo lógico inferior a si mesma, ou ser definida por propriedades aplicáveis a entidades de tipo inferior, de modo a evitar os círculos viciosos e as formas de autorreferência que parecem estar na raiz desta e de outras antinomias. Confesso, no entanto, minhas reservas filosóficas em postular tipos metafísicos distintos de entidades, pois sempre me pareceu que qualquer coisa pode, em princípio, ser um sujeito lógico de uma proposição. Esta ideia de tipos, tal como a concebo inicialmente, talvez se refira mais a classes como pluralidades, de um certo nível, em vez de entidades singulares de tipos superiores. Além disso, tenho explorado vias ainda mais radicais nestes últimos tempos de intensa reflexão, questionando até mesmo se as classes, como entidades ontologicamente distintas, são em última análise indispensáveis ou se sua aparente necessidade pode ser contornada por uma análise lógica mais profunda das proposições em que parecem figurar, uma abordagem sem classes, no Classes Theory, por assim dizer,
onde classes seriam meras ficções lógicas. O essencial é que se faz necessário buscar princípios axiomáticos mais explícitos e seguros que restringam a formação de classes, para que a lógica possa, de fato, servir como alicerce seguro para todo o edifício matemático. Não podemos mais nos apoiar na suposição ingênua de que qualquer propriedade define A uma sua ideia de classe. uma hierarquia de tipos, Herr Russell, mesmo com suas ressalvas filosóficas e em seu estágio inicial, é certamente uma direção intrigante e merece ser explorada com afinco, assim como sua reflexão mais radical sobre a própria natureza das classes. Refinar nossos princípios de geração, Erzeuгungsprinzipien, para distinguir claramente as multiplicidades que podem formar um Menge daquelas que são absolutamente infinitas e, portanto, não podem ser consistentemente completadas como um uno, parece de fato ser o caminho a seguir. A busca por tais princípios lógicos de restrição é complementar a minha própria ênfase na natureza das totalidades consistentes. Isso poderia fornecer a cerca necessária para proteger o jardim do transfinito das incursões de tais paradoxos, sem, contudo, destruir as ricas e variadas flores que lá vicejam. Esse seu paradoxo, embora inicialmente alarmante e de consequências aparentemente devastadoras, pode, em última análise, forçar-nos a uma compreensão mais profunda e mais nuançada da própria natureza do que significa ser um conjunto. E, ao fazê-lo, poderá paradoxalmente contribuir para solidificar, em vez de destruir, os fundamentos sobre os quais a matemática, incluindo a teoria do transfinito, deve ser construída. A clareza que emerge da resolução de tais dificuldades é, frequentemente, o que impulsiona o verdadeiro progresso. Este diálogo hipotético entre Bertrand Russell e Georg Cantor, ambientado no período crítico de 1902 a 1903, buscou reconstruir suas possíveis reações conceituais ao paradoxo de Russell, com base em suas publicações, correspondências e posições filosóficas conhecidas. Para Russell, o paradoxo representava uma falha lógica fundamental que ameaçava seu programa logicista e a certeza da matemática, abalando particularmente a confiança no sistema de Fred. Sua resposta imediata foi a busca por restrições lógicas, explorando diversas vias, desde a embrionária doutrina dos tipos, detalhada no apêndice B de The Principles of Mathematics, 1903, concebida com hesitações filosóficas, até a consideração de uma teoria sem classes, para eliminar a contradição através da prevenção da autorreferência perniciosa ou da eliminação de entidades problemáticas. Para Cantor, nesta reconstituição, o paradoxo, embora desconcertante, poderia ser assimilado à sua distinção pré-existente entre multiplicidades consistentes, Mengen, e multiplicidades inconsistentes ou absolutamente infinitas. Ele o veria não tanto como uma refutação de sua teoria do transfinito, mas como uma poderosa indicação da necessidade de formalizar mais cuidadosamente as regras para a formação de conjuntos, distinguindo aqueles que podem ser pensados como um uno daqueles que são grandes demais ou inerentemente contraditórios. A descoberta de Russell precipitou o que ficou conhecido como a terceira crise dos fundamentos da matemática. Esta crise impulsionou diretamente o desenvolvimento de várias teorias axiomáticas de conjuntos no século XX, notadamente a de Zermelo, 1908, e suas subsequentes extensões, como ZFC Zermelo-Fraenkel, com o axioma da escolha, e a teoria de classes de von Neumann, Bernays, Gödel, NBG. Paralelamente, a teoria dos tipos de Russell e Whitehead, desenvolvida extensivamente em Principia Mathematica, 1910-1913, ofereceu uma alternativa fundamental. Embora Russell continuasse a refinar sua própria ontologia, movendo-se em direção a uma visão das classes como ficções lógicas.
Figuras como Henri Poincaré, no entanto, mantiveram uma visão cética sobre a capacidade da lógica formal de prover a única ou principal fundamentação para a matemática, enfatizando o papel insubstituível da intuição. O debate sobre os fundamentos da matemática permaneceria intenso. Anos mais tarde, David Hilbert proporia seu próprio programa formalista, visando provar a consistência da matemática por meios finitários, buscando assim cercar e assegurar o paraíso kantoriano. Ironicamente, seria Kurt Gödel quem, em 1931, partindo de reflexões sobre paradoxos semânticos análogos ao de Russell, demonstraria com seus revolucionários teoremas de incompletude que mesmo as cercas formais mais robustas para sistemas suficientemente ricos para conter a aritmética têm limites intransponíveis. Tais sistemas não podem provar sua própria consistência interna por seus próprios meios, caso sejam de fato consistentes.